Imagine você sendo proibido de ouvir música. Essa era a vida de Miguel. E este é o Espírito Geek. E aí pessoal, aqui quem fala é o Professor X. E hoje eu queria falar sobre uma animação. Eu acho que a gente não teve nenhuma... a gente não falou nenhuma vez sobre animação aqui. E eu queria falar sobre uma que eu achei bem legal. Eu assisti algumas animações, então vou estar falando algumas delas nas sequências. Aliás, faz bastante tempo que eu não faço vídeo, então eu vou estar falando sobre animação, sobre algumas séries, sobre alguns filmes que eu vi durante esse tempo. Eu tenho conteúdo aí para bastante tempo e segue o vídeo. Bem-vindos ao mundo dos mortos. Se não voltar antes do sol nascer, ficará aqui para sempre. Eu tô me tornando um esqueleto. O quê? Tcharam! E o filme da vez é Viva a Vida é uma Festa, um filme feito pela Pixar. Aliás, eu amo as animações da Pixar, a maioria delas eu acho incríveis. Segue a história de um menino chamado Miguel. Miguel, ele gosta de música, mas a família dele o proíbe de ouvir música e de cogitar tocar alguns instrumentos. Acontece que, escondido, Miguel toca violão. Ele produziu um violão lá dele horrível, mas ele toca escondido da sua família, ele tenta aprender, enfim, e o sonho dele é se tornar um músico famoso, é viver da música, assim como o ídolo dele, Ernesto de la Cruz. Acontece que Ernesto de la Cruz viveu muitos anos antes do garoto, é igual aquelas pessoas que são fãs de músicos de muitos anos atrás, como por exemplo o Elvis Presley, né? O Elvis Presley teria idade de ser tataravô de muita gente aí. Assim também é o Ernesto de la Cruz. Até imagino, talvez não, mas que o Ernesto de la Cruz talvez fosse baseado em músicos assim. Bom, ainda no começo da história, vai rolar um festival, e é bem na época do Dia de los Muertos, né, que é muito comemorado no México. Aliás, essa animação ela é em volta dessa comemoração mexicana. No Brasil isso seria tenebroso, né, cara? Ninguém vai querer comemorar Dia dos Mortos, finados, meio que é um dia ali que, ok, é feriado, vamos dizer assim. Mas no México é muito bem visto o Dia dos Mortos como uma forma de se conectar, né, a memória dos antepassados com os povos hoje em dia. Aqueles que acreditam que tem muito mais do que apenas essa comemoração, rituais e tudo mais, enfim. Não vou entrar nesses detalhes. Mas acontece que ao mesmo tempo em que rola essa festa, aliás, dentro dessa festa, dessa comemoração, rola um festival de música e o garoto Miguel ele quer participar. Acontece que ele não está com o violão dele, acho que o violão dele foi quebrado, alguma coisa assim, eu não lembro o que acontece na animação em si. E ele acaba por encontrar o violão do Ernesto de la Cruz. Não lembro como... Não, olha, já tá falando espanhol. Eu não lembro como isso acontece, mas ele acaba indo parar onde está esse violão. E ele pega o violão dele e ele acaba caindo numa maldição e vai parar no mundo dos mortos. Acontece que no mundo dos mortos ele se depara com uma determinada situação. Como todo mundo, né, pela cultura mexicana, eles comemoram essas datas, eles fazem memoriais para as pessoas que morreram. E lá... Pelo que conta a história, quem não tem um memorial não consegue atravessar do mundo dos mortos para o mundo dos vivos e receber essas homenagens e estar ali próximo da família. Cara, é muito sinistro se pensar isso na nossa cultura, né? Imagine que louco. Bom, voltando um pouquinho na história do Miguel e da sua família, a música é proibida na família dele por causa dos antepassados dele. Na época do Ernesto de la Cruz, o pai, o tataravô do Miguel, acabou abandonando a esposa dele, né, que veio a ser a tataravó, né, do Miguel, e que confuso que tá ficando, né, mas enfim, é história mexicana. Por querer viver de música, e por causa disso eles acabam sendo proibidos ali de geração em geração a mexer com música. Acontece que Miguel acaba então caindo numa maldição e ele acaba indo parar no mundo dos mortos e ele precisa voltar. Nisso ele encontra um personagem muito legal que se chama Hector. O Hector, por outro lado, quer ir para o mundo dos vivos, visitar o mundo dos vivos, mas ele não pode porque não há uma foto dele, um memorial dele em lugar nenhum. Ele não consegue fazer isso.
Então ele acaba fazendo um trato com o Miguel, porque ele conhece o Ernesto de la Cruz. E nessa etapa da história, o Miguel acredita que Ernesto de la Cruz é nada mais nada menos do que o seu tataravô. Tudo faz conexão, já que foi da mesma época e os dois gostam de música, enfim, ele acredita que isso seja verdade. Agora, se você não assistiu esse filme, eu sugiro que você assista lá rapidão e depois você volta para terminar esse vídeo. E aí vai fazer um pouco mais de sentido, porque eu tô falando as coisas aqui, tem um som meio mexicano e você fica meio perdido nas coisas. E agora eu vou falar umas coisas que são mais fortes ainda. No final das contas, e aqui eu quero resumir para mim poder dizer o porquê que eu tô falando sobre isso, mas o filme apresenta que, na verdade, o tataravô do Miguel não é o Ernesto de la Cruz, e sim o próprio Héctor. O filme revela que Héctor, na verdade, não abandonou sua família. Ele queria ir para alguns shows e ele faria dupla com nada mais nada menos do que o Ernesto de la Cruz. Por isso que ele o conhecia. Só que ele chegou o momento em que ele queria abandonar tudo, pegar as músicas dele e ir embora. Mas o Ernesto de la Cruz não queria que isso acontecesse e envenenou ele, e a partir daí o Héctor morreu. E aqui vai a lição que eu acho importante que a gente precisa pegar com um filme, com uma animação sobre essa. Na verdade, tem duas coisas que eu acho que seria muito legal de se dizer. Primeiro de tudo, é que a história do famoso Ernesto de la Cruz era uma mentira. E aí eu não vou dizer o que acontece, se você não assistiu, assiste lá, para você ver como que é o desfecho disso, eu acho muito legal. Mas a história sobre Héctor não era aquela, né? Então a família dele acabou seguindo todo um ideal de que o Ernesto, do que o Héctor, aliás, havia abandonado a família e tudo mais, e cresceu-se um grande rancor que durou por gerações e gerações, mas a verdade não era essa. Infelizmente aquilo havia sumido, aquilo havia entendido, e quando depois os dois lados da história são conectados, tudo faz mais sentido e as coisas são acertadas. E olha o dano que isso causou na família dele. Eu não acredito nessa questão da pessoa passar do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Eu acredito que a pessoa só morre uma vez e depois disso ela vai para um outro lugar. Mas é interessante que a partir dali o Héctor não se deu bem, a partir dali o Miguel não pôde viver os sonhos dele porque havia toda uma história em cima de que ele não poderia fazer por um monte de motivos, e a verdade é que não era bem assim as coisas, mas simplesmente não foram ouvidos os dois lados da história. A verdade não foi colocada ali exposta realmente. Veja como o sonho de alguém acaba por ser destruído por bobeira. Então, se você precisa resolver algo com alguém, se você precisa descobrir a verdade sobre alguma coisa, não vai simplesmente por terceiros. Resolva com quem precisa ser resolvido. Senão você acaba ficando em fofocas, você acaba ficando em falta de lealdade, falta de fidelidade realmente. E isso pode acarretar em muitas coisas, talvez para você e para gerações futuras, talvez com pessoas próximas a você. Antes de qualquer coisa, descubra a verdade. Resolva as coisas. Fala galera, sei que vocês são legais. Se curtiu o conteúdo, nos segue nas redes sociais. Underline Espírito, underline Geek. Nos segue agora. Por favor. Eu tô pedindo. Tá, eu vou embora. Mas segue lá. Tchau.